Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Quito, capital do Equador, foi palco no mês de novembro do 4º Congresso Internacional da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. O evento reuniu cerca de 120 membros do Ministério Público de 14 países. A rede, criada em 2008, é atualmente coordenada pela Procuradora de Justiça Silvia Capelli, do Ministério Público Gaúcho, e é com ela que vamos falar sobre as preocupações da instituição na área ambiental na América Latina. Doutora Silvia, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. O prazer é todo meu. Doutora Silvia, quantos membros compõem essa rede e qual foi a representatividade do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, nesse encontro? Certo. Atualmente, a rede é formada por 263 membros de ministérios públicos de 18 países. A ideia de se criar uma rede latino-americana do Ministério Público Ambiental surgiu pela necessidade de se compartilhar experiências entre os membros dos ministérios públicos e também nos apoiarmos mutuamente, porque a poluição e a degradação ambiental não conhecem fronteiras. E todos os países da América Latina possuem constituições onde o meio ambiente é tutelado em capítulos próprios, ou seja, houve uma evolução muito grande da legislação ambiental nos últimos 20 anos e todos esses países têm uma legislação muito boa teoricamente prevista. Mas nós todos sabemos que a implementação da legislação ambiental sofre muitas dificuldades, né? Seja pela dificuldade estatal na implementação da legislação, seja na dificuldade de fiscalização. E o que se percebeu é que a existência, então, de um instrumento agregador, congregador de ideias, de forças e de expertices dos ministérios públicos poderia fortalecer não só as próprias instituições dos ministérios públicos, fortalecer localmente o trabalho do promotor de justiça, mas também fortalecer a tutela do meio ambiente, a partir do momento em que se congrega essas pessoas e se pode dividir experiências. Então, por exemplo, se um membro do Ministério Público brasileiro tem uma boa experiência nas questões, por exemplo, de mineração ilegal ou de hidrelétricas, que são temas comuns à América Latina, é possível que estes colegas possam, então, partilhar essa experiência, ajudando outros membros do Ministério Público e, inclusive, atuar em rede, porque muitas empresas que atuam nesse setor estratégico, normalmente são empresas brasileiras, elas atuam no Brasil e em outros países, como, por exemplo, no Peru, na Bolívia, e na Colômbia. Então, há uma preocupação comum dos membros do Ministério Público em ter bons estudos de impacto ambiental, em fiscalizar o licenciamento ambiental de hidrelétricas ou de mineração e, com isso, partilhando essas experiências, se pode ter uma melhor proteção ambiental. Essa, ao fim e ao cabo, é o objetivo principal da rede latino-americana. Claro, agora, creio que uma das grandes preocupações, uma das grandes dificuldades do combate ao meio ambiente na América Latina, na defesa do meio ambiente na América Latina, é que, em via de regra, o Ministério Público ele atua na área criminal, seria isso? Essa é uma percepção que a gente tem, que existe assim uma uniformidade, vamos dizer, legislativa. Então, todas as constituições dizem que as pessoas têm direito ao meio ambiente, todas as constituições prevêem um Ministério Público, ou seja, existe uma certa equiparação legislativa, mas em termos de Ministério Público existe uma disparidade imensa. Por exemplo, na forma como se dá no ingresso da carreira, cada Ministério Público é diferente. A questão da independência institucional também. Alguns ministérios públicos são ligados à magistratura, outros são ligados ao executivo e outros ainda são ligados ao poder legislativo.
E no Brasil, por exemplo, nós temos um Ministério Público que é um órgão de Estado totalmente independente dos outros poderes. Então, nós vamos ter disparidades na forma de ingresso, na questão da vitaliciedade. Muitos membros de ministérios públicos de alguns países, eles não têm vitaliciedade, ou seja, eles concorrem a um mandato por tempo determinado. Né? Então, existe assim muita disparidade em termos estruturais e institucionais entre os ministérios públicos. E a outra questão que se observa é que apenas, de forma geral, né, em nível nacional, apenas o Ministério Público brasileiro tem atribuição na área civil para a tutela do meio ambiente através de ações coletivas. Os demais ministérios públicos nacionais só têm atribuição criminal. Nós vamos ter algumas exceções pontuais na Argentina, em algumas províncias da Argentina, como por exemplo a província de Salta, onde o Ministério Público também detém atribuição civil para ações coletivas. Mas isso é uma exceção e, no caso da Argentina, limitado ao Ministério Público provincial, ou seja, ao Ministério Público estadual e não ao Ministério Público nacional. E nos demais países, o Ministério Público atua somente na área penal. E, no nosso ponto de vista, esta previsão é uma previsão que cerceia a atuação do Ministério Público. Por quê? Porque, embora o direito penal tenha também uma finalidade preventiva do dano, a principal finalidade do direito penal é a repressão, né? E no caso da lei dos crimes ambientais, também a reparação do dano. Então, o que acontece? A incidência do direito penal, ela se dá normalmente pós-fato. Então, ele não agrega um princípio que é um princípio central do direito ambiental, que é o princípio da prevenção. Enquanto que as esferas de responsabilidade administrativa e civil conterão instrumentos processuais de maneira a que se possa evitar que o dano ocorra. Portanto, em conclusão, esta atuação do Ministério Público somente na esfera penal é uma ação que nos parece insuficiente. Mas para mudar isso é muito difícil. Por quê? Porque isso exige uma mudança constitucional. Para que o Ministério Público possua atribuição não só no penal, mas também no civil, é necessário que essa atribuição seja prevista na legislação constitucional. E são poucos os países que têm a previsão de atuação do Ministério Público para além do penal. Claro. Né? E em alguns países ainda, apesar de terem atribuição, não exercem. É exercida pela Defensoria del Pueblo ou Defensoria Pública. Ou então o Ministério Público nesses países se reserva a atuação penal. E qual foi o tema central da discussão desse encontro latino-americano? Os temas centrais até o momento têm sido o desmatamento. Né? Os principais problemas onde já ocorre uma atuação uniforme do Ministério Público nesses países latino-americanos são os crimes de desmatamento. Então, nós temos focado, até por necessidade, por solicitação comum dos países, nós temos focado as discussões sobre desmatamento ilegal. Mas, mais recentemente, tem surgido uma demanda muito forte para combate à mineração ilegal e também às hidrelétricas. Então, o nosso próximo congresso, provavelmente nós estamos, hoje vai ser o dia da deliberação interior no país, mas nós estamos programados para realizarmos o próximo, que será o 5º congresso, no mês de novembro em Bogotá, na Colômbia. E o eixo central do tema do próximo congresso vai ser mineração ilegal. E teve alguma conferência especial nesse congresso latino-americano? Sim, nós tivemos a honra de contar com a conferência de encerramento do ministro Antônio Herman Benjamin, que expôs a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro em matéria ambiental. Sim. E há como consertar esse foco que a senhora explicou agora, já que tem que se mudar em termos de legislação? O que precisaria esses países? Teriam que mudar a legislação? Na verdade, teria que haver alterações constitucionais, né, para que os ministérios públicos desses países tivessem legitimidade. Então,
Como a rede pode contribuir? A rede pode contribuir de várias maneiras, tá? Através, por exemplo, da criação de um cadastro de peritos internacional. Então, por exemplo, se o promotor de justiça, o procurador da República do país X precisa fazer uma perícia, ainda que ele vá utilizar essa perícia num processo criminal, ele vai poder contar com um banco de peritos, que é a nossa intenção. Nossa intenção também para o futuro é fazermos um curso de direito ambiental penal virtual para todos esses países. Tá? Então, assim, nós temos um caminho muito grande. Nós temos hoje 3 subgrupos de trabalho, tá, dentro da rede, um funcionando magnificamente sob a coordenação do Procurador da República Felício Pontes e do Promotor de Justiça Leonardo de Castro Maia de Minas Gerais, que é o grupo de hidrelétricas, que tem feito um trabalho maravilhoso com vários encontros e criado rotinas de trabalho e auxiliado de forma muito objetiva ao trabalho do Ministério Público. Então, há um roteiro de atuação e há discussão sobre a necessidade de intervenção do Ministério Público antes que o dano ocorra. Então, já fiscalizando o próprio processo de licenciamento ambiental de hidrelétricas. E o Brasil é hoje, né, um país que projeta um grande número de hidrelétricas dentro do programa de aceleração do crescimento, né, do governo federal e também para abastecimento de energia, né? Então, há uma necessidade de se criar fontes de energia, não só hidrelétricas, como outras fontes de energia, preferencialmente não poluidoras, como é o caso da energia eólica e é o caso também da energia solar. Falando em atuação, doutora Silvia, poderíamos dizer que o Brasil é um exemplo para países como Argentina, Bolívia e Equador? Eu acho que cada país tem a sua particularidade, né? Por exemplo, o Equador tem uma Constituição que considera a natureza como sujeito de direito. Então, sob esse aspecto, eles estão à frente, inclusive, do Brasil. Tá? A nossa discussão no direito ambiental brasileiro ainda é uma discussão muito antropocêntrica. Então, cada país tem a sua particularidade, né, e tem a sua efetividade. A particularidade do Brasil, no meu ponto de vista, em relação ao Ministério Público, digo especificamente, é que nós acumulamos uma experiência muito boa na área de atuação do cível. Por quê? Porque a nossa legislação dos crimes ambientais é de 98 somente. Então, entre 80 e o final da década de 90, como nós tínhamos uma legislação penal ambiental muito ruim, o Ministério Público iniciou a proteção do meio ambiente através da ação civil pública. Então, este é, vamos dizer assim, uma especificidade do Brasil em relação aos outros países. Isso não significa que os outros países sejam mais ou menos eficientes. É apenas uma particularidade, porque essa ação coletiva de proteção civil pode ser muito bem exercida por outros órgãos públicos, né, como é o caso, por exemplo, da Defensoria do Povo em outros países. Mas em termos ministeriais, é muito interessante. O Ministério Público brasileiro, aliás, é único no mundo por deter a atribuição penal e a atribuição civil, o que dá uma efetividade muito grande no trabalho do Ministério Público. E também não só pela ação, mas pela possibilidade de se acordar, de se fazer um termo de compromisso de ajustamento e de se fazer uma recomendação. O que eu quero dizer com isso é que o Ministério Público brasileiro tem excelentes instrumentos de atuação para a proteção ambiental e uma larga experiência de mais de 20 anos de atuação. Agora, eu percebo que foi muito importante a criação dessa rede, porque o dano, a agressão ambiental, ela não conhece fronteiras, né? Uma poluição, por exemplo, que atinge um país, né, pode passar para o outro. Sim. Por isso, inclusive, nós criamos recentemente um grupo para tratar da Convenção CITES, que se refere ao tráfico de animais e plantas. Volta e meia nós vemos, inclusive aqui nos jornais locais, regionais aqui de Porto Alegre, as operações da Polícia Federal no que concerne a quebra de contrabando internacional de animais e plantas. Isso é comum entre os países da América Latina, né? Por exemplo, se capturar animais
especialmente pássaros silvestres das florestas e das matas e depois vendê-los no comércio. E há quadrilhas internacionais especializadas nisso. Então, com grandes sofrimentos e perda de animais que morrem, na sua grande maioria, em função das péssimas condições em que são transportados. Agora, existem outras preocupações em termos de planeta. A questão do aquecimento global, a questão da poluição marítima, tudo isso são discussões que são feitas nesses congressos? Sim, não de uma forma assim, nós não tivemos ainda um congresso específico para trabalharmos as mudanças climáticas. Por quê? Porque, como a rede ainda é jovem, né, nós temos que primeiro fortalecer a implementação da legislação dos problemas comuns e que já estão ocorrendo. Ou seja, na verdade nós estamos, como se diz em linguagem popular, não vou dizer apagando o incêndio, mas tratando de prioridades cujos problemas, não só ambientais, mas também sociais, muito fortemente estão presentes, como é o tema da mineração e o tema das hidrelétricas e, certamente, o tema do desmatamento ilegal, que é comum a todos esses países. Então, nós estamos trabalhando nesses focos. Agora, quando se trabalha, por exemplo, a questão do saneamento e a questão do desmatamento ilegal, nós também estamos trabalhando em temas que versam sobre as mudanças climáticas. Agora, há crimes ambientais que estão ramificados em mais de um país. A senhora falou agora há pouco da questão dos animais. Existe o tráfico de animais, existe também a questão das madeiras, né, que são transportadas para outros países. Tudo isso preocupa? Preocupa muito. E nós acreditamos muito na rede, no potencial da rede, não só para o que ela está fazendo agora, que já está fazendo muito, a rede já contribuiu para a criação de promotorias especializadas, por exemplo, no Equador. Houve uma significativa contribuição da rede para que isso acontecesse, ou seja, no momento em que os membros do Ministérios Públicos veem que dá certo trabalhar em rede, há um estímulo à criação de promotorias especializadas. E a rede tem contribuído para isso. E mais recentemente, agora em Quito, nós fizemos a inclusão de Jean-Philippe Rivot, que é promotor de justiça na França e que vai representar a Guiana Francesa na rede. Porque uma das grandes questões que eram suscitadas pelos promotores de justiça, especialmente na Amazônia, era de que a Guiana Francesa não fazia nenhuma espécie de comunicação entre os países latino-americanos que possuem ecossistema de floresta amazônica. E não se comunicava. O que acontece? A Guiana Francesa é território francês. Então agora nós conseguimos contribuir para minimizar esse problema de comunicação na medida em que a França vai ser representada na rede latino-americana pelo promotor de justiça francês, que, por coincidência, é o vice-presidente da rede europeia do Ministério Público Ambiental. Então, é fácil perceber como os elos acabam acontecendo naturalmente por afinidade e por necessidade de trabalho. E lá na Europa, justamente porque eles estão trabalhando em diretivas que propõem o alcance e o atingimento de metas, o Ministério Público Europeu já trabalha naturalmente em rede. E o Ministério Público Europeu pode nos trazer também muita fonte de experiência. Por exemplo, eles trabalham por planejamentos anuais e plurianuais, com o atingimento de metas e o combate a determinada tipologia de poluição. Então, todos os membros do Ministério Público se reúnem e definem a meta, por exemplo, para o próximo ano. No próximo ano, o Ministério Público vai agir preponderantemente para atacar esse tipo de poluição. Então, o que acontece com isso? Há todo um compartilhamento de peças processuais, de perícias, ao deslocamento e a comunhão dessa experiência
para o atingimento de metas. Claro. Então, essa experiência é uma experiência do futuro para a rede latino-americana. E o Brasil começou a trabalhar em rede, né, antes da rede latino-americana, através da experiência das bacias hidrográficas. Então, estados como Minas Gerais, como São Paulo e inclusive o Rio Grande do Sul, estão trabalhando já por bacia hidrográfica. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, com relação ao Rio São Francisco, no Brasil, nós vamos ter vários ministérios públicos de estados diferentes que antes não se comunicavam, porque cada ministério público tem a sua administração estadual, e que passaram a se comunicar e a atuar em conjunto, com metas, com prazos, com compartilhamento de peças, de perícias, na defesa da bacia do Rio São Francisco. Então, essa é uma experiência riquíssima, que une as pessoas, que aumenta a sua capacidade de trabalho, que estimula o Ministério Público a fazer uma melhor defesa do meio ambiente, porque não é fácil trabalhar, mesmo como um órgão de Estado forte, que é o Ministério Público, não é fácil trabalhar na defesa do meio ambiente, porque normalmente se vai trabalhar em juízo com grandes escritórios de advocacia, né, com questões que envolvem o próprio desenvolvimento econômico, né? Então, é preciso ter parcimônia, é preciso ter maturidade e é preciso trabalhar em rede. A rede fortalece o Ministério Público. E como consequência desse trabalho em rede, desse trabalho integrado, já foram publicados 2 livros falando sobre a América do Sul e Central. Na verdade, nós publicamos agora 3 livros. O primeiro livro foi sobre a atuação do Ministério Público na América do Sul. O segundo foi sobre a atuação do Ministério Público na América Central. E o terceiro livro, que foi lançado agora em novembro, em Quito, foi sobre a mineração ilegal. E nós já estamos preparando um quarto livro sobre hidrelétricas. E o encontro atingiu, então, os objetivos, as expectativas e quais são os planos da rede para o futuro? Sim, eu acredito que o encontro atingiu plenamente seus objetivos. Nós estamos muito animados, né, com o futuro da rede. Tá? Os próximos objetivos serão fazer um diagnóstico da atuação do Ministério Público na América Latina em termos de efetividade. Tá? Esse é realmente um projeto bastante audacioso, né? E também nós queremos criar, a curto prazo, um quadro de peritos. Então, por exemplo, o Ministério Público brasileiro normalmente tem uma divisão de assessoramento técnico, o do Rio Grande do Sul tem a sua, né? A nossa ideia é criarmos um quadro de peritos na América Latina, de maneira que, por exemplo, o Ministério Público do Peru necessita um especialista numa área tal. Ele vai ao quadro de peritos e vai verificar se existe nesse quadro de peritos do Ministério Público alguém especializado na área de sua demanda. E aí ele vai solicitar, claro que depois nós vamos ter que fazer um regimento interno sobre isso, mas a ideia é que um perito, por exemplo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, possa ajudar o Ministério Público da Colômbia ou da Argentina numa questão específica, auspiciado, é claro, pelo Ministério Público que está necessitando dessa prova. Ok, doutora Silvia, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem ainda 2 minutinhos para o seu recado final. O meu recado final é, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui, comunicando, informando, né, a existência da rede latino-americana do Ministério Público Ambiental e dizer que nós que somos membros do Ministério Público, que atuamos na área ambiental, sabemos, temos a certeza e a convicção de que trabalharmos em conjunto nos fortalece e fortalece a instituição do Ministério Público. E nós estamos muito felizes por podermos compartilhar essa experiência e essa vontade de trabalho, e essa crença realmente em que podemos fazer as mudanças necessárias, compartilhando essas ideias com membros e colegas de outros países da América Latina. Ok, Procuradora de Justiça Silvia Capelli, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Foi um grande prazer. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp.
Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!